Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um programa Vem Amigos, com a presença de Cléo Hickman. Muitos sabem quem foi a Cléo Hickman. Jogou no Internacional, jogou no Palmeiras, Flamengo, Barcelona, Seleção Brasileira, jogou em vários clubes aí também, demais clubes pelo estado, no Brasil afora, que nós vamos contar a história dele. Cléo Hickman, né? É bom lembrar, né? Jogou naquela época ali de transição que o Falcão, né? Foi para Roma, né? Então nós vamos contar toda essa história. É bom lembrar que esse programa Vem Amigos passa no canal 20 e 520 em HD e passa nas redes sociais do programa Vem Amigos. Você assiste em todo o estado, no Brasil e pelo mundo. Boa noite, Cléo Hickman. Boa noite, Larry, Ademir. Boa noite a todos que nos acompanham, aqueles que gostam de futebol, que participam. E é bom estar aqui, dividir um pouco essa minha história com vocês, que já conhecem. Quem conhece, quer saber um pouco mais, é com muita alegria isso. É um prazer nosso. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Cléo. Um prazer muito grande aqui estar contando a tua história. Boa noite a todos. Como é que começou a tua história no futebol? Os primeiros passos, bem dizer, né, Cléo? Sabe que o pessoal que acompanha aquela história desde o início lá no futebol, quando eu comecei em 76, aliás, 75, né, já no Avenida em Santa Cruz, se formava aí uma legião de Hickman, da família Hickman, de irmãos que vinham acabar, né, o Ademir acompanhou bem essa história na época, que fizeram história no Internacional. Não era muito comum ter 3 irmãos jogando num clube, como era o nosso caso. Vinha eu primeiro, depois o Silvio com o tempo, e o Amauri. O Amauri foi o terceiro, jogou só na base, até os juniores, mas realmente era bem legal. Era legal pela satisfação que a gente tinha em jogar, sair daquela várzea de Santa Cruz, do Avenida, que com 16 anos eu já jogava no profissional, segunda divisão, e aí vim fazer teste na base do Internacional, que na época tinha o Carlos Gainetti como treinador. E o meu treinador em Santa Cruz era o Carlitos Muradas, sargento do Exército, treinador da Avenida. Me trouxe para fazer esse período de testes aí no Inter e eu acabei ficando em 76 na base. E daí começou essa história toda. E em 77, tu era do juvenil ou juniores? Na época, vale bem lembrar que as categorias eram determinadas como infanto, juvenil e juvenil. Sim. E depois para juvenil e juniores, dentro da mesma faixa de idade. Então, eu, mesmo sendo uma categoria abaixo, eu já estava no junior com 17 anos. O sub-20 ali de 1977, nós estamos mostrando ali, né? E isso, colegas 77. Da época, né? Ali alguns já fizeram história depois do Internacional. Olha, o alemão Roberto, por muito tempo fui comparado, confundido com o Roberto Felster-Seifer. É uma época boa, dali a gente já partiu. Quando foi a tua estreia nos profissionais do Internacional? Os primeiros jogos que eu já fiz convocado na época pelo Cláudio Duarte, que era treinador, Sim. Em 78 foram os primeiros. Não lembro bem, alguma coisa em torno de 6, 8 jogos. Então tu foi campeão gaúcho em 78? Me considero tricampeão gaúcho profissional no Inter. Nós vamos ver ali já. 78, 81, 82. Claro. Isso, essa alegria ninguém vai me tirar. Mas antes disso teve, acho que a Copa... Eu fui campeão, a Copa São Paulo, né? Fui campeão em 76 nos juniores. Você é da Copa São Paulo. E aí, em 78, nós fomos com o Marco Eugênio para a Taça de São Paulo e fomos campeões em 78. Aí já formou alguns jogadores como o Tonho. 5-4 nos pênaltis contra o Corinthians. Isso, pegamos o Corinthians, na semifinal pegamos o Palmeiras, ganhamos no pênalti também, e depois a final com o Corinthians também nos pênaltis, fomos campeões naquela época. São Paulo, 78. O que me levou a ser convocado para a seleção brasileira em 79. Sim. E em 78 também foi campeão gaúcho, né? Daí, campeão gaúcho do grupo. Sim, isso. Em 78 eu me considero campeão gaúcho por ter jogado, como eu disse, não lembro bem, 6 a 8 partidas convocadas. Que já do grupo. Exatamente, você já está no grupo, né? Então, essa projeção foi muito rápida. Em 76, chegar a fazer um teste no Inter, 78 já está jogando no profissional, 79 já ser convocado para a seleção brasileira de sub-20. Eu fui capitão na época, fomos medalha de ouro no Pan-Americano em 79. 79 foi campeão? 79. Vamos ver, eu acho que nós temos aí o vídeo, aquele onde teve aquela vitória. Maravilhosa. Eu considero
vencer essa medalha de ouro como capitão Mário Travalini, na época era o treinador, uma das conquistas com mais alegria, que praticamente me projetou daí definitivamente em 80 para o profissional. Eu acho que a afirmação que me faltava em termos de uma forma... Seleção brasileira é nacional. Então você sai do seu reduto, que você já domina, e vai para o cenário brasileiro total, assim como a seleção brasileira. Viajamos praticamente o ano inteiro, fazendo torneios, participando de fase de treinamento no Rio de Janeiro, para conseguirmos depois vencer essa medalha de ouro no Pan-Americano. Campeão Pan-Americano. Nós temos aí, Lucas, vamos ver. Quem vai bater o Wagner? É o Wagner. Gol! Brasil! Brasil! Recuou mal. Olha o terceiro gol do Brasil. Gerson. Gol do Brasil! Gilcimar para o Brasil! Brasil! Felicidades no placar. A equipe brasileira dando a volta olímpica. Esse triunfo de 3-0 sobre Cuba. E a comemoração dos jogadores brasileiros. Não, né, Cláudio? Já tinha visto? Rapaz do céu, essa aí puxa do... O poço, lá. Puxa feliz. Não tinha visto nada em relação aos gols. O acesso é muito difícil, essas imagens, né, pra gente. E realmente eu nunca tinha visto, é a primeira vez. E orgulho depois, na época inclusive, hoje existe aquela forma de você receber a medalha todos lado a lado, né? E naquela época o capitão subia na parte mais alta e o time todo atrás. Então isso na época em cenário nacional aparecendo e você ter aquela medalha de ouro. Era o capitão ali, nós estamos vendo ali, ó. Fui capitão daquela seleção. A bandeira de capitão ali. O Mauri Kenevitz. Na realidade nós éramos 7 gaúchos convocados. O lateral Valdoir, o Mica, o ponta direita, o Amauri, o Rogério, que no momento não estava no time. Eu sei que ao total éramos, e o Fagundes, ponta direita, éramos 7 jogadores convocados da seleção gaúcha, porque o futebol gaúcho, em 78, tinha sido vice-campeão brasileiro de seleções, sim, que também foi um campeonato inédito, depois não se prolongou. É uma pena, porque eu achava bem interessante esses torneios de seleções estaduais dentro do Brasil, um campeonato brasileiro, sim, de seleções estaduais. E a gente fez a final com o Rio de Janeiro e perdemos até no Beira-Rio. Mas a gente tinha até então ganho 7 jogos, perdemos só a decisão. Mas em 1969, o que aconteceu? Tu foi emprestado para o América? Na realidade, com um período longo de quase 8 meses envolvido na seleção brasileira, torneios, viagens, culminando com esse torneio em Porto Rico, esse Pan-Americano. Na volta, o Internacional tinha um interesse muito grande no Silvinho, ponta esquerda, que muito tempo jogou ali com a gente. Ele era do América de Rio Preto, então fomos emprestados que para mim foi muito bom, aquele período de maturação em time profissional, porque na época aqui tinha, sim, Falcão, Jair, Batista, Mário Sérgio, enfim, todos sabem aquela história daquele time de 79. Então, para mim, pessoalmente, para o meu amadurecimento, aquela lapidada final de ser emprestado ao América de Rio Preto foi muito interessante. Então, eu fiquei de agosto até dezembro no América de Rio Preto. São José do Rio Preto, ali, ó. Isso. A minha volta ao Beira-Rio foi exatamente no dia da decisão Inter e Vasco. Eu pude ver aquela decisão, infelizmente, naquele ano. Apesar de ter contrato profissional com o Inter, eu não joguei nenhuma partida no profissional. Mas a minha ida e a do Luiz Fernando, centroavante, para lá, fez com que o Silvinho viesse ao Internacional e também... Está aí nessa foto comigo aí, o ponto esquerda, fez uma história muito bonita dentro do Inter, naquele título, inclusive de 81, que ele fez aquele gol, sim, no Leão, que para mim foi... 80. Esse é de 80 já, quando eu retornei. Retornou. E mas vocês foram vice-campeão? Fomos vice-campeão em casa. Da Libertadores. Isso. Infelizmente, eu tenho uma tristeza muito grande em relação ao ano de 80, porque na decisão do Campeonato Gaúcho, eu rompi o ligamento. E que ele sucedia a nossa
a participação na Libertadores, aquela final contra o Nacional, eu também não pude jogar. Eu joguei todos os jogos do ano na Libertadores pelo Inter. Aí contra o Vélez, né? Jogou também. Isso, contra o Vélez, ganhamos 1-0. Lá, um jogo muito difícil, mas o nosso time era muito bom. Até hoje, eu penso que o destino me deu, reservou para mim, e eu tenho muito que agradecer no que aconteceu para mim no futebol, mas aquele ano de 80, me machucar na decisão do Gauchão, não poder terminar aquele jogo, a gente empatar no Beira-Rio e perder aquele título, e não poder jogar a partida final da Libertadores contra o Nacional, realmente me dói a história, sabe? Porque o time estava muito acertado. E o Ademir sabe, né, Ademir? Quando tu tem um time encaixado com os 11 jogadores e você tem algumas alternativas de banco corretas, perfeito. Mas o nosso time, o nosso 11 era muito perfeito. Tu fez gol nessa Libertadores? Fiz, agora não... Vamos ver, Lucas? Internacional e Vasco descansaram no Brasileiro, mas correram na Libertadores e o Inter levou vantagem 2-1. No primeiro gol, Mário Sérgio cruzou, Jair subiu, Marco Antônio não. Inter 1-0. O caminho era à esquerda, Falcão sabia disso, lançou Mário Sérgio outra vez. Veio novo centro, ninguém cortou e Cléo apareceu para fazer o segundo, 2-0. No final, o Vasco ensaiou a reação, mas só conseguiu descontar. Jorge Mendonça batendo a falta no canto, 2-1. E o Internacional agora com mais chances de classificação na Libertadores. Rapaz do céu, não tinha visto esse Falcão, gol não, né? cara. Essa aí puxa... E Vocês... tem essa história ali, ó, Falcão, né? Nós tínhamos a revista Placar, que ela trazia as histórias, por incrível que pareça, eles tinham a capacidade e a sensibilidade de sempre buscar nos clubes aquela história que pudesse levantar um grupo de jogadores ou uma liderança que eu acho que hoje, Ademir Larry, faz falta ao Internacional, um jogador como o Falcão, como foi Fernandão, como foi Batista, como foram outros em outra época, mas hoje falta o Internacional. E nós éramos, de uma certa forma, todos os jogadores formados de uma forma como o Falcão foi formado. Ele fez uma linha na carreira dele e nós buscávamos essa linha atrás dele. Sim. Então nós tínhamos uma identificação jovem da base toda seguindo ele. E muitos me perguntam, sempre me perguntavam se essa ideia de que se é o Falcão, quem é o sucessor do Falcão, quem era o sucessor do Figueiredo, quem foi o sucessor do Valdomiro, sim, isso atrapalha ou não? Eu digo, olha... Se é Falcão, se é Figueiredo e Valdomiro, não atrapalha, porque se você ser levado em consideração que você está indo atrás dessa carreira, do que ele fez, e buscar em você esse sucessor, já é uma grande coisa. É uma responsabilidade, é um custo e é uma cobrança, porque se trata de jogadores prontos, com uma história, são ídolos. E o Falcão mereceu aquela homenagem que o Internacional jogou lá? Tu estava lá naquele jogo? Eu estava. 2-2. Vamos ver ele? Eita! Nós vamos ver esse jogo e tu vai comentando aí como é que foi esse jogo lá. Agora nós não temos áudio, né? Podemos comentar ali. Como é que foi esse jogo? Eu vou te dizer, sabe que... Essa despedida pro Falcão, merecida. O Falcão, quando ele jogou meio tempo para cada lado nesse jogo. Ah, jogou meio tempo? Isso, meio tempo para cada lado. E eu me lembro nesse jogo, um lance interessante, porque jogava o Gerson, ponta esquerda, no nosso time. Sim. E o Falcão era muito tranquilo, já estava dominando o pessoal da Itália lá, ele tem uma relação muito boa logo de início, né? Se identificou muito bem. E ele brincava com a gente e chamava o Gerson, não judia Gerson, não, porque o Gerson tinha alguns dribles em velocidade que se você não percebeu, você cai sentado. E eu sei que teve um lance na ponta e o Falcão gritou, cuidado, e o Gerson foi para cima dele, virou, fez um 360 e tal, e o cara caiu para trás, o Gerson entrou pelo lado. E por incrível que ficamos rindo em campo, todo mundo com o Falcão cobrando e dando risada do colega dele. Olha, eu te avisei. E a jogada morreu ali, o Gerson meio que atropelou a bola, saiu na lateral, na linha de fundo. E a gente não percebeu que ele estava, ou melhor, o que acontecia ali era um evento de despedida e chegada do Falcão lá no Roma. E ao mesmo tempo, o ambiente era de total descontração e o Gerson naquele jogo deitou. Eu não sei como que eles não inventaram de querer levar ele para lá, porque ele realmente era... São bons momentos, né? São bons momentos. Merecido pro Falcão. O Falcão, como pessoa, como jogador, como colega, sensacional. Eu não tenho palavras para agradecer a ele, porque eu me lembro
era o Toninho, era o Tonho, era o Cléo, era o Mauro Galvão, era o André Luiz, ele sempre tinha uma mão no ombro, uma conversa dentro de campo, que eu digo que falta hoje. Uma falta sofrida, uma situação que se criava, ou um gol tomado, ele tinha o time do jogo, aquela sensação de que aquele domínio do que estava para acontecer, estava acontecendo. Então ele sabia como o time se sentia, seus colegas, a pressão, trazer para si e ser respeitado. O Internacional hoje, poxa, no último jogo aí contra o Cuiabá, por exemplo, que a gente viu, não existe respeito pelos jogadores internacionais. Ninguém sabe se impor. Liderança, né? Falta uma liderança. Falcão foi merecida essa eu fico olhando e vendo as pessoas falar que o maior jogador da história do Internacional foi fulano, e poucos falam do Falcão. Mostrando ali umas imagens. Eu acho interessante. Olha, ó, Cléo e Falcão ali. Desse jogo essa foto. Essa foto. Boas lembranças. Essa é uma boa lembrança. É bonita essa foto aí. Ele realmente era uma pessoa em campo como parceiro e como adversário. É uma elegância na forma de jogar, de conduzir a bola, de conduzir seu time, de não ver aquele drama todo. Esse último jogo do Internacional, o sufoco que tomou do River Plate. Falta um cara para botar a bola no chão, segurar o juiz, segurar o adversário. Opa, esse é o cara. A partir dali jogar. O Inter não tem isso. Hein, Cléo? Não querendo interromper, mas contando a tua história, que é o que mais importa aqui. Aquele título que, de repente, tu considera mais importante na tua história no Internacional, de 1980. Eu tenho, né, como eu comentei há pouco, aquela medalha de ouro muito importante pela seleção. Eu era jogador internacional, mas a conquista do Campeonato Gaúcho de 81, para mim, foi o título mais importante, mais emblemático e que mais me projetou, inclusive que me levou no ano seguinte a passar um período emprestado ao Barcelona da Espanha. E tanto o Palmeiras se interessava, como depois acabou em 83 me levando o Palmeiras. Mas aquela vitória de 81... 2-1 aquele. 2-1... Será que nós temos aí? E o gol do Cléo? Será que nós temos aí, Lucas? Amigo Leão. A bola foi rolada para trás. Olha lá o Geraldo. Gol! Grêmio, Geraldão! Outra vez recebeu, agora aprofundou procurando o Bira, subiu de cabeça. Gol! Para o Inter, a bola na área, ele subiu com a zaga e mandou no canto esquerdo de Leão. Fazendo embaixada lá ao lado da área. Ainda o Jaiminho, de pé direito, cruzamento. Vira, olha o Cléo. Gol! Uma jogada bonita, Jaiminho fez balõezinhos pela esquerda, cruzou para a área, Bira de cabeça, deixou Cléo livre, que de primeira de pé esquerdo mandou para a rede. Arrepiou relembrando esse momento, Cléo? Do céu, esse aí eu vou te dizer, mano. Esse gol foi um momento que praticamente me formou como pessoa, como jogador e como dentro do Internacional uma liderança já, sabe, daquilo que eu fazia, aquela dedicação que eu tinha. E nós tínhamos um time muito bom e jogar com jogadores como Benítez. Título de 1000 heróis. Esse realmente foi... Com a 10 ali, né? E o mais importante, né, que todo mundo... É você vencer na casa do adversário. 81 e 82 foram 2 títulos que eu ganhei fazendo gols em Grenais dentro do Olímpico, né? Quer dizer, o meu foi no Beira-Rio e depois no ano seguinte eu fiz um no Olímpico, no Grêmio, num 2-2. Então, fazendo gols e sendo o melhor jogador é gratificante. Ali tu só mudava o número da camiseta, mas jogava sempre na mesma posição. O Internacional teve uma época que eu comecei acompanhando, né? Batista era 5, Jair era 8, o Falcão era 5, Jair era 8. Aí, Cléo, te arruma aí com uma 7, uma 11, né? Porque era geralmente eu, Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Então, foi saindo o Falcão, foi saindo o Jair, foi saindo o Batista,
e as minhas camisetas foram mudando, né? Então 5, 7, 8, 10... E o que lugar te levou a esse título, a tua história no Internacional? Foi jogar onde? Por 3 meses. Aí eu fui para a Espanha por uma dificuldade que o Barcelona tinha, e na época eram só 2 estrangeiros, e faltavam alguns jogos para terminar o ano. Foi uma premiação, mas eu acho que antes de mais não, uma coroação de toda daquele período que eu fiz 81, 82, e para o Internacional se projetar em torneios... Ele tem um pôster lá, nós temos lá no Barcelona, se lembra desse aí? Tinha visto? Tinha, esse aí eu até tinha, e essa camiseta eu dei para o meu filho até de presente, porque na época era mais difícil as camisetas. Hoje o pessoal consegue ter mais acesso, mas na época era uma raridade. Mas foi uma experiência boa como clube, como período de treinamento. Aprendizado, né? O aprendizado estilo europeu, um treinamento muito direcionado para contato com a bola e a parte de força física, né? Foi bem interessante. Essa foto foi a da medalha de ouro. Muito interessante. A do Barcelona com a medalha de ouro. Muito interessante. São boas lembranças. Boas lembranças. Mas, e o cabelo que foi, né, cara? Aquela cabeleira toda de... Mas depois tu voltou aqui para o Internacional para ser campeão novamente. Aí tinha, no Barcelona, na época, tinha já o Valência, sabendo que o Maradona estava sendo contratado e eu não ficaria, vinha a Copa do Mundo e eles já tinham os planos de contratar Maradona. Aí veio Valência, veio outros clubes e eu fui buscar o apoio no Falcão, que na época estava no Roma e aí o Falcão me ligava: Cléo, não volta para o Inter, não volta para o Sul, vai para o Valência, fica na Espanha. Mas o Inter foi mais forte, né? Tá vindo o Rubem Paz, contratamos não sei quem, vem você vai ser o capitão desse time e tal. Naquela, Ademir Keffer, Cléo, Rubem Paz, enfim, montar aquele time todo, eu acabei voltando, e um ano muito bom também. Chegou a ser capitão no Internacional, no Campeonato Gaúcho, na final, né? Sim, eu fui capitão em 81, e em 82 eu dividia a ser capitão com o André Luiz. Sim. Por muitas vezes... até em 82 o Ernesto... O que tu acha que nós vemos esse jogo novamente? Lembrar esse título? Rapaz do céu. Vamos ver, Lucas? Vamos ver se tem esse... No Sul, o Internacional faz a festa do bicampeonato em cima do Grêmio, 2-0. Bobeira da defesa, Geraldão na chuva. Chega antes de Leão, 1-0. O sol abriu e Geraldão cumpriu a promessa. Edivaldo bate a falta, Geraldão entra com os zagueiros e de cabeça, com coragem, faz 2-0 Internacional. E a festa do Inter, com o armador Cléo carregando a taça, tomou conta do Beira-Rio e mobilizou toda Porto Alegre. Cléo carregando a taça de campeão. Eu dizia para o André Luiz, vamos dividir esse troço, porque esse ano está pesado, rapaz, aqui o negócio. Ser bicampeão e 2 anos assim, dentro do Olímpico, para aquela formação toda que vinha com Tonho, Cléo, André Luiz, Mauro Galvão, Silvio, meu irmão, Ademir Keffer, Silvinho, uma geração de jogadores capitaneado pelo Mauro Pastor, pelo Benítez, Edivaldo, lateral. Nós tínhamos uma mescla muito interessante de jogadores experientes, com toda uma base muito forte que vinha do Internacional, com aquele sangue que a gente sabe que o jogador gaúcho forma tanto no Grêmio como no Inter. E eu consegui passar isso por um bom tempo até ir para o Palmeiras em São Paulo. Cléo teve um título internacional que só o Internacional conquistou aqui no Brasil e na América. Vamos ver ele lá. Opa! Campeão do troféu Juan Gamper. 82. Isso já foi um convite por parte daquela promoção que eu te falei que o Inter estava vendendo a imagem dele, e eu fiz parte disso na Europa, participando de torneios. Esse Juan Gamper, Teresa Herrera e alguns contra torneios. Contra o Barcelona. Foi eliminado, né? De Maradona e tudo, né? Maradona e tudo. Tá ali a prova, ó. Tá ali o homem ali. E ó, ali, ó. Grande, né? Disputa, né? Foi realmente um título que a gente teve homenagem na época no Beira-Rio. Foi vencido por 3-1, mas 7. Ó, Cléo acabou com o jogo e com Maradona. É a matéria, né?
matéria. Na realidade, a gente empatou com o Barcelona e ganhamos nos pênaltis. E depois ganhamos de 3-1 a final, Na final, né? contra o City. Manchester City. É. Que na realidade era 3-1, né? Isso, 3-1, Acabou perdão. em samba. Isso. Era Barcelona e Inter, Colônia da Alemanha e Manchester. Um torneio do mais alto nível, né? O único que venceu foi o Internacional aqui. Fora do continente europeu, o único que venceu foi o Internacional. E vários disputaram, né? E muita gente disputou, sim, com certeza. O André Luiz, né? O teu parceiro. André Luiz, né? esse era meu parceiro de braçadeira. Esse é grande parceiro. Olha aí, viu? Bonito troféu. Agora, né? quando fez 40 anos desse título, da comemoração desse título, eu fui no Beira-Rio visitar o museu e vi lá a exposição dessa taça, que é muito bonita e foi uma conquista pro Internacional que marcou a época. E tu depois também teve em 90 e 83, jogou na seleção gaúcha também, né? Aquele jogo contra... Houve um período, isso foi um jogo amistoso da seleção brasileira contra a seleção gaúcha. E que seleção, hein? Onde é que você vai botar esses homens tudo aí junto, hein? Rapaz do céu, que time de futebol daria isso aí, hein? Respeito, né? Que respeito, hein? Em 83 tu foi Palmeiras. Aí o Minelli tanto insistiu, acabou conseguindo, contra a minha vontade inicial, porque eu tinha uma história, estava criando toda uma raiz, tinha uma raiz muito forte dentro do Internacional, e eu era um jogador que eu sentia que eu ainda tinha mais a dar ao Inter, mas eu entendi também, a diretoria do Inter, enfim, todo mundo, de que como era importante a minha venda naquele momento para o Palmeiras, pelo valor envolvido, né? Uma das maiores transações entre clubes do Brasil até aquele momento. Sim. E isso deixou o Internacional no azul de novo, na cor positiva, né? Vamos deixar o azul de lado, né? Na cor positiva, porque os clubes até hoje ainda precisam eventualmente de vender um jogador para se recuperar. Isso aí é normal, né? Então acabei indo para o Palmeiras, foi muito bom, logo em seguida foi o Batista. Tu chegou a também. fazer gol lá com o Palmeiras lá? Fiz alguns gols no Palmeiras. Eu acho que, vamos ver se nós temos aí, Lucas. O Guarani venceu o Palmeiras, 2-1. Everton recebeu e bateu forte. Era o primeiro gol do Guarani, 1-0. Bobeira do goleiro Sidmar no empate do Palmeiras. A bola sobrou para Cléo fazer Palmeiras 1, Guarani 1. Merece até um replay. Veja. O gol da vitória do Guarani. No lançamento em profundidade, Rocha atropelou João Paulo. Veja só. Pênalti, claro. Mais uma vez para conferir. Aí Roberto bateu e definiu. Guarani 2, Palmeiras 1. Num período, no certo período do ano lá, houve um desentendimento meu e do Minelli em função de algumas situações. E aí eu fui emprestado ao Flamengo, e o Baltazar, que teve a mesma situação no Flamengo, veio pro Palmeiras. Então eu fiquei um campeonato carioca, um período do campeonato carioca emprestado ao Flamengo. Vamos ver então aquele jogo, Lucas, no Flamengo lá, que foi campeão da taça lá, com o Bangu. Conquistou a Taça Rio e chegou às finais do Campeonato Carioca sem o brilho de partidas anteriores, mas mantendo a sua característica fundamental, o espírito de luta. O Flamengo, durante todo o jogo, foi um time sempre mais confiante em suas possibilidades e até com maior autoridade nos momentos de declínio técnico. A partida não foi brilhante e mostrou no primeiro tempo um Flamengo com maior domínio territorial, mas grandes dificuldades de penetração, porque desta vez o Bangu se fechava no seu esquema defensivo e protegia as laterais, por onde Adílio e Lúcio já não tinham tanta facilidade. Moisés tentava o contra-ataque sem muito êxito, porque os lançamentos raramente eram precisos. Antes do gol, os goleiros não foram empregados e a maior atração ficou mesmo por conta do inoportuno torcedor que invadiu o campo e quase foi agredido por Júnior. Um dos poucos momentos em que saiu do seu esquema defensivo, o Bangu levou o gol, mas em boa parte a culpa foi de Mococa, que tinha a bola dominada e nem atrasou para o goleiro, nem rebateu com força, dando apenas um toque de lado para o adversário.
Esse aí foi o título lá da Taça Rio, né? Pelo Flamengo. O título da Taça Rio. E nesse jogo, em seguida, teve um Fla-Flu com 127 mil pessoas, se não me engano, no estádio. Mas tu voltou pro Palmeiras depois? Aí voltei pro Palmeiras, mais uma temporada no Palmeiras, também bem interessante. Que ter sexteto no Flamengo, interessantíssimo. E será que tu fez gol quando retornou pro Palmeiras contra o Flamengo? Vamos ver aí, Lucas. No Morumbi, São Paulo, o clássico pelo grupo é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo sai na frente. Lúcio perde uma chuteira, mas toca para a Tita que chuta. A bola desvia, Wagner engana Leão. Flamengo 1-0. Reação do Palmeiras. A jogada começa na direita. Jorginho passa para Cléo, que chuta sem chance para Puyol. Palmeiras 1, Flamengo 1. Placar final. É a passagem de novo pelo Palmeiras. Fijol, eu não tinha visto esse gol mais, mas esse gol fiz da grande goleiro Fijol. Depois nós te passamos esses gols. Rapaz, que história maravilhosa. E depois teve uma passagem pelo América do Rio de Janeiro. América do Rio de Janeiro. Vamos ver ali, ó, América. Olha só, Valdir Pérez, Betão, nosso lateral direito aqui, Moreno, Luizinho. Depois passou pelo Figueirense em 85, né? Figueirense, uma passagem muito boa também. Gostei muito da cidade de Florianópolis, do povo, do time. Mas era um passo a seguir para... Depois foi em 86, 87 para o Sport. Isso, o passe era para seguir para o Sport Recife. E tu marcou alguns gols pelo Sport? Vamos ver algum deles aí, Lu. Sport Recife, opa. A tabela foi boa do Kleber. O Betão que não deu bola, hein? O Kleber deu bola e o Betão não deu a mínima para a bola. Já vai de novo, Cléo. Na ponta para o Zé Guimarães. Jorge vem no combate, Luiz Carlos corre pelo meio. Cruzamento e o gol! Gol do Sport! Cléo! Cruzamento do Zé. Era procurando talvez o Luiz Carlos. Aí o Cléo meteu o cabeção na bola e tirou totalmente da jogada o goleiro Birigui. Rouba a bola Heraldo. Betão a Rogério. Heraldo pede lá na frente. A bola para Heraldo. Saiu Birigui. Heraldo vai dominando. Birigui perdeu. Vai sair mais um gol do Cléo. Gol do Sport. Cléo na saída do Birigui. O Heraldo acreditou no lance. E depois da tabela ela sobrou tranquila, redondinha para o Cléo. Aí chegou a ser vice-campeão pernambucano em jogos contra o Santa Cruz, né? E ficou um período lesionado. Depois foi para Vila Nova? Isso. Infelizmente já tinha os primeiros resquícios do meu problema no quadril, que 2 anos depois me faria parar praticamente de jogar futebol, ainda com 29 anos, em função dessa lesão. Mas aproveitando até o máximo que foi possível. A despedida foi no Vila Nova? Joguei um período no Vila Nova e... Jogou aquela final... Foi a última final que tu disputou, será? De campeonato foi. Vamos ver, então? Opa! Ia para o Cerrado, Luiz Carlos fez o primeiro gol do Goiás na decisão contra o Vila Nova. Novamente Luiz Carlos, depois do cruzamento de Formiga, ele dominou e bateu firme, 2-0. Carlos Henrique pegou a sobra e fez o gol do Vila Nova. O mesmo Carlos Henrique pisou em Wallace e provocou a ira da torcida do Goiás, que invadiu o campo para pegar o jogador. Péricles, de cabeça, fez o terceiro do Goiás. E esse gol provocou nova invasão da torcida, mas desta vez para comemorar o título. E essa aí foi a final e a tua despedida. Segundo a imprensa, lá um dos melhores anos do futebol em Goiás, pelo nível que tinha o Vila Nova e o Goiás. Mas o Goiás era um time muito bom, cheio de estrelas grandes e era muito difícil, mas foi uma boa temporada no Vila Nova. E aí tu encerrou a tua carreira. Eu, já em função da lesão, né, voltei para Porto Alegre, encerrando a minha carreira. Já nascia a Amanda, minha filha, né, segundo filho.
Mas voltando a Porto Alegre, depois fiz um encerramento simbólico jogando no Novo Hamburgo por alguns meses a pedido do presidente Serginho. Mas foi uma passagem apenas para ajudar o clube a criar um momento diferente. Fisicamente eu estava completamente já debilitado em função da lesão. Nós vamos para os comerciais agora em breve. Vamos para um bloco do torcedor campeão. Em volta, na volta, né? Nós vamos voltar com umas grandes homenagens a Cléo. Vai gostar. Vamos aos comerciais.